Estamos aqui hoje para falar sobre o Maio Roxo, que é a data comemorada em relação à conscientização da doença inflamatória intestinal. E aqui no Antes Feito Que Perfeito, estamos aqui com o Dr. Zé Ricardo e a Josi Zanella para a gente bater um papo do que acontece nessa doença tão... que judia tanto do nosso paciente, vamos assim dizer, né? Eu como nutri, você como cirurgião do aparelho digestivo e a Josi que trabalha com essa parte das emoções, daquilo que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa prática clínica, né? E é como eu falo que a gente tem toda uma realidade, né, de teoria, mas quando a gente consegue trabalhar com o paciente e ele entende que é um antes feito que perfeito, a gente consegue fazer com que ele tenha mais saúde, mais qualidade de vida, né? Legal. Fiquem à vontade para se apresentar, para a gente... Obrigada. Eu vou fazer uma correção, porque a minha tia mandou um pedido. Coloca o Cassol junto na próxima. Minha tia, então boa. Vamos lá. Brincadeiras à parte, gente. Meu nome é Josiane Zanella Cassol. Eu sou neuropsicóloga, né? E fiquei muito feliz com o convite da Melissa para conversar sobre a influência das emoções nesses processos inflamatórios, né? E especificamente no Maio Roxo a gente vai focar em questões intestinais, gastrointestinais, né? Mas de uma maneira geral eu vou tentar trazer um pouquinho daquilo que é a minha vivência, daquilo que eu trago como conhecimento em relação à influência das emoções em todo o funcionamento, nossa fisiologia como um todo. Perfeito. Me chamo José Ricardo Guerra, sou médico cirurgião do aparelho digestivo aqui em Três Lagoas, já faz 15 anos, tá? Me deparo no meu dia a dia com muitas questões de gastroenterologia clínica e pela necessidade e ver o meu acompanhamento com meus pacientes, queira ou não, eu tenho que abordar a parte clínica, tá? E eu me deparo com muitas situações que realmente precisam de muita atenção, não só da parte cirúrgica, mas a clínica está sendo fundamental hoje em dia no meu consultório e está tendo com certeza, em relação a esse Maio Roxo, dá ênfase, né, a essas doenças inflamatórias intestinais, que tem muito a ver com a parte intestinal e parte de nutrição junto também. É, isso aí. Eu falo que eu tenho um carinho especial pelo Maio Roxo, né, porque foi o que me trouxe para a nutrição. Porque, como a gente estava conversando antes, eu fui para entender a doença do meu marido nisso. Eu fui para congresso de gastro e eu não tinha, e a minha formação era só o direito com foco em administração, né? Então, assim, eu por ter uma formação, eu conseguia entrar, comprar o congresso e ir. Foi aonde eu fui entender, peraí, qual que era a fisiologia, porque eu não aceitava como era a forma de se tratar daquela coisa ali que era só o medicamento. Então entravam as crises, a gente nunca entende que tem outros gatilhos, que o gatilho, quando a gente se depara com o diagnóstico, você não sabe que o gatilho vem de uma doença autoimune, que o gatilho é o psicossomático, é o emocional, né? Hoje eu ainda até brinquei com ele esses dias, eu falei, cuidado com a barriga. Ele ainda brincou comigo assim, tô curado. Eu falei, que bom. A partir do momento que você põe dentro de você que você tá curado, a coisa acontece, né? Então, foi assim, até o tema na época, quando eu resolvi fazer a faculdade, foi a doença inflamatória intestinal, foi o tema do meu TCC. E aí eu fui para essa parte de autoimune, trabalhar, estudar muito o eixo intestino-cérebro desde 2016. O eixo intestino-cérebro é fundamental para nós, realmente. Exatamente. E muita doença inflamatória vem na parte psicológica, às vezes uma má nutrição também, que afeta a parte intestinal e chega o paciente realmente bem deficitado no consultório. A gente falava sobre a questão fisiológica, mas a gente precisa entender que a fisiologia determina inclusive o comportamento. Sim. Seja o comportamento nutricional, seja o comportamento social, né, que vai afetar diretamente assim esse funcionamento, essa fisiologia do indivíduo como um todo, né? Quando você fala, Melissa, que o que te trouxe, né, para a nutrição foi um caso familiar, geralmente as coisas precisam, as nossas buscas partem de uma dor. Sim. Uma dor que a gente traz, um sofrimento, né, que é muito íntimo, muito familiar, muito perto, e a partir disso a gente vai fazendo as buscas, seja no meio acadêmico, seja no meio profissional, e isso acaba trazendo muita credibilidade, verdade, intensidade para aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então, ouvir que você foi para a nutrição em razão de uma questão familiar
eu acredito que traz ainda mais verdade para aquilo que você se propõe, por exemplo, a falar hoje, né? Com certeza. Realmente. Não é fácil, porque eu falo que a gente toma cada susto, né? Sim. Porque quando você nem imagina, de repente começa uma crise e aí você fala assim, pô, e agora o que é, né? E assim, o que eu falo muito é que hoje 90%, 90 não, uns 95% dos meus pacientes, não trato só a parte só de intestino, são outras doenças autoimunes também, que nem hoje eu atendi uma paciente de fibromialgia, o intestino dela fica 2-3 dias sem funcionar. Então, assim, enquanto as pessoas não entenderem que é um eixo bilateral, né? Ninguém sabe se manda de baixo pra cima, né? Então, quem que manda em quem? Sim. Mas eles estão completamente interligados. Sim. E essa saúde, né, começa aí. Tanto, né, dentro da minha nutrição, daquilo que eu acredito, eu falo que nós somos uma tríade. Corpo, mente e espírito, né? O corpo, matéria, a mente, os nossos pensamentos, os nossos níveis de estresse, e espírito, aquilo que nos conecta com algo maior, independente de religião, porque você tem que ter não, tirando a questão de crença, mas você tem que ter uma ligação, né, com alguma coisa que você acredite para alimentar esse espiritual seu, mas o seu nível de estresse que você vai somatizando na problemática do dia a dia é o que vai ser o gatilho para todas as suas doenças psicossomáticas e vai estar afetando principalmente a questão da matéria, né? A religião em si é uma coisa importante, Total. Independente de qual seja, né? Porque onde você está vai tentar se centralizar na parte desses distúrbios que a gente vê no dia a dia, essas dificuldades que tem no dia a dia. É um suporte, uma base para você não se deixar cair. Eu acho que tira de nós um pouquinho a autossuficiência, né? Essa crença em algo maior, independente de qual seja, tira da gente assim, esse peso de eu não determino, não sou unicamente, não determino exatamente tudo que acontece, né? Eu acho que isso traz também muita conforto, né? No caso de quando são identificadas questões de saúde. Melissa, eu ia te perguntar como que foi até chegar nesse diagnóstico do Walter. Qual foi o caminho que vocês percorreram em relação a sintomas, assim, como que foi? Eu imagino que não seja um caminho muito fácil também, né? Fácil, por muito tempo ele tratado com um diagnóstico errado. Né? Então, assim, por muito tempo ele tratava a coluna achando que era... Ele tratava a coluna achando que era isso, e na verdade já era o intestino, porque a dor era um reflexo grande que ele achava que era parte da coluna. Então, o que aconteceu? Por muito tempo ele tomou muito medicamento errado, que todo mundo sabe que é anti-inflamatório, corticoide... Os medicamentos em si só pioram as questões para uma doença inflamatória, né? Então, assim, por muito tempo ele foi o foco errado, até que uma hora a coisa desandou, que aí a gente teve o diagnóstico correto. Mas, assim, isso daí impactou muito, até hoje, nas questões dele, porque hoje ele tem uma osteopenia por conta de falta de absorção de nutriente, né? Que talvez poderia ter sido mais leve se tivesse tido um diagnóstico mais precoce e ter tratado da forma correta, né? Acho que como você trouxe, que o objetivo dessa conversa é levar informação, acho que é necessário a gente falar a respeito disso. O doutor com certeza vive muito isso dentro do consultório, né? A gente vê isso, né? Que tipo, o Walter, o seu marido, já tem um tempo com essa doença. Sim. Né? E querendo dentro da gastroenterologia, você vê a transformação da gastroenterologia. A tradicional não via muito bem o tratamento disso aí, não sabia. Hoje em dia, mudou totalmente o tratamento em conjunto com a nutrição e a psicologia, nutrigenoma, a parte de desbiose, a microbiota intestinal, o tipo de alimentação, a inflamação intestinal. A mídia está aí falando um monte de coisa em relação a isso. Nossa, mudou totalmente, tá? Até as medicações, às vezes, se a pessoa trata direitinho a parte da alimentação, a parte psicológica, a medicação em si quase que nem se usa mais medicação para tratamento inflamatório intestinal. É só o paciente ali. A medicação tá para ajudar? Tá, mas às vezes não precisa. Da forma mais amena, mais moderada. Agora, intensa, às vezes a medicação é necessária. Sim. Né? É porque é a hora que vem a crise, né? Mas assim, eu falo que a gente tem a doença autoimune, a gente tem picos, né? Tudo vai de acordo com o nível de estresse, a sua rotina. Eu falo que a gente tem os 6 pilares da saúde, né?
que não tem como. Um pilar desbalanceou, você vai desbalancear os outros 5, Sim, com certeza. né? Só que aí você não sabe qual que é mais importante. Eu falo que eu sou tão sincera com isso, porque eu tinha que puxar pro meu lado, que a nutrição seria o mais importante. E na verdade não é. Né? O exercício é mais importante. Sim. Porque o exercício faz o hormônio do bem-estar sem precisar até de alimento. Exato. Né? Então, assim, é o que eu falo, exercício é essencial, a qualidade do sono, aí entra o alimento, aí entra a questão das emoções. Isso. O autoconhecimento, né? Que à medida que eu percebo, eu sinto o efeito da endorfina após a prática de uma atividade física, por exemplo, eu sinto o quanto isso me traz conforto, fisiológico mesmo. E aí eu percebo, nossa, olha, hoje meu humor, hoje a alimentação foi diferenciada, porque eu passo a me conhecer. Isso que, como psicóloga, a gente acaba tentando, né? Não sempre a gente consegue, mas conduzir o paciente para que ele tenha esse grau de autoconhecimento e perceba a influência que esses fatores, seja a atividade física, a alimentação, a mudança na alimentação traz. Sim. Sim. E a água e o intestino são essenciais, porque tem gente que não sabe beber água. Entendeu? E vendo a parte do intestino, igual vocês estão falando, não tem como a gente tratar hoje o paciente só com a parte médica. Né? É um conjunto. E cada paciente é um indivíduo único. Cada tratamento, cada diagnóstico, sabe? O paciente vem diferenciado, vem com cada um com sintomas diferentes, e você tem que tratar ele como único, não tem como não ser isso, né? Vamos lá, parte emocional. Ninguém acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu quero passar raiva, hoje eu quero passar nervoso. Cara, isso não existe. Sabe, um telefonema, uma conversa, uma situação, tira a pessoa de todo o seu eixo, e aí começa a bola de neve. E vai. E aí você vai somatizando tudo isso. E aí quando você vê, você vai só piorando, né? A parte inflamatória, da parte estrutural, aí você vai piorando quando você não consegue, né? Você não tá bem com o teu corpo, você começa a ter pensamentos ruins, você se alimenta de uma forma errada, ou às vezes vai para uma questão, às vezes, da bebida alcoólica, porque eu mereço, porque eu passei raiva, porque tudo... Aí vai virando uma bola de neve. E isso daí vai impactando no todo, né? Na qualidade do sono, que aí você aumenta, se você não dorme bem, você precisa de mais cafeína no outro dia, e você vai, né, fazendo isso, quando você vê, você fala, meu Deus, eu não sei nem por onde eu começo, né? E isso judia muito das pessoas, e é o ponto-chave para poder se autoconhecer. Você falou, e o dia a dia hoje também está complexo. Eu não lembro do meu pai, do meu avô, nessa correria que nós estamos vivendo no dia de hoje. Parece que hoje 24 horas é pouco. Sim. Então, você vai na correria, no trabalho, correndo, pesca filho, e empregado, funcionário, dia a dia, sabe? Você fica perdido, perdeu tempo. E aí, o que acontece? Você vê o paciente indo por mais rápido, por mais fácil, na alimentação, fast food, os refrigerantes, sabe? Medicação que quer tomar uma coisa e resolver rápido. Eu tenho um monte de paciente que tudo que começa é antibiótico. Tudo antibiótico, tudo antibiótico, sabe? Então, assim, tudo hoje você vê que vai contra a maré, para te fazer um mal. Sim. Enquanto a gente não perceber isso, eu acho, mudar a prática de exercício, mudança de estilo de vida, conseguir um tempo, tentar se alimentar direito, fazer a comida, ou pelo menos tentar preparar, ou ir para os lugares que tem uma comida mais natural, tá? E a parte psicológica, tentar centrar, sempre você vai refletir, na minha parte, que eu vejo na gastroenterologia, vai ter algum distúrbio gastrointestinal. É impressionante, mas eu vi isso no dia a dia. Os estudos do microbioma, né, você falando da questão do antibiótico, uma dose única, pode ser de uma dose de um dia de antibiótico, você mata ali a parte dos patógenos, mas você também depleta a microbiota boa, né? Sim. Aquilo que vai. Para ela inata se reconstruir, os estudos estão levando de 12 a 16 meses.
Ou seja, vamos falar hoje aí de criança. Qual que é a criança que fica 16 meses sem tomar um de antibiótico? Então ela não se reconstrói nunca, essa parte dessa microbiota saudável. Então vai impactando, aí de repente não tinha uma alergia, aí começa uma alergia de pele, cutânea, aí não tem não tinha uma sinusite. Por quê? A responsabilidade do intestino é nutrir o organismo, mas se ele não tem defesa, como que ele vai funcionar? E eu vejo assim, no próprio... Esses dias eu fui levar meu passou mal, eu fui no pronto atendimento, aí o meu marido ainda falou assim, não vai dar antibiótico? Eu falei, não, eu pedi um hemograma, eu não vou dar antibiótico, porque já faz assim, ela tá sem tomar antibiótico já tem 3 anos, né? Porque quando você começa a compreender o mal que faz, te resolve ali as questões. E um medo que a gente tem é a febre, né? E a febre é uma forma de... É uma defesa natural. É uma defesa. A febre, porque não é que você tem que tratar, às vezes é uma resposta do seu organismo. Eu nunca esqueço, Melissa, essa questão que uma médica me falou quando a Joana tinha 6 meses em Curitiba, uma médica ortomolecular. Não é ortomolecular, é... Homeopata. Começou com os homeopatas. Isso, né? E ela falou que o que é a febre? É os soldadinhos saindo da zona de conforto para defender um corpo estranho que surgiu ali. O que a gente faz? Vai lá e dá um antitérmico. O que acontece? Os soldadinhos ficam moles, né? Exatamente. E aí, a próxima vez que alguma questão estranha, diferente, surge nesse organismo, eles vão ficar fazendo o quê? Esperando que você venha novamente com um antitérmico, porque não é necessária toda aquela ação. Então, o imediatismo, né? De novo, o doutor falou... Do mais fácil. Do mais fácil, da correria, da necessidade de ter respostas imediatas, a falta de percepção, de autopercepção, né? Mas tu tá levando isso, a própria mídia social resolve isso. Hoje é muito fácil você pegar o celular e falar, eu quero isso. Exato. Tem um estudo até falando em relação à parte dos segundos de você dar cada mídia. Porque os jovens de hoje parece que estão vinculados aqui o mais rápido, por causa assim, você vê um videozinho, já vi, tocando, seu cérebro, assim, rápido. Dessa forma, doutor, avaliação neuropsicológica, e tem um dos testes de atenção, bateria psicológica de atenção. Gente, é incrível, eu vivo isso, eu estou vivendo isso no dia a dia de consultório. Eles têm as crianças e adolescentes na faixa etária de 10 até 14 anos. Essa eu acho mais crítico nesse momento em relação a esse construto que é a atenção. Eles não conseguem manter o pensamento linear de começar e ir até o final da linha. Por quê? Porque eles estão nesse dinamismo de tela que assim, a informação aparece toda solta, hora você olha aqui em cima no vídeo, então assim, o quanto isso muda o funcionamento. A própria forma de perceber um texto não consegue mais manter o movimento ocular da esquerda para a direita, porque eles estão buscando sempre aquela leitura dinâmica, que é buscar palavras-chave, pronto. E aí a gente cai de novo na superficialidade, né? E uma coisa que eu ouvindo vocês falando da questão da inter-relação entre os componentes, eu acho que a gente não pode mais pensar no indivíduo do ponto de vista nutricional, gastro ou psicológico, tem que ter o indivíduo como um todo, né? O doutor falou, cada indivíduo é único e é integral. Isso mesmo. Não tem como a gente pensar assim que uma situação, um susto no trânsito, né? Uma freada brusca que eu precisei dar. Você recebe. Na hora, o meu corpo entendeu que eu estou sob uma ameaça, vai aumentar a produção de cortisol, que não vai ficar no cérebro, vai entrar na corrente sanguínea e vai chegar em todos os órgãos, principalmente onde tem mais receptores. Exatamente. Intestino, né? A hora que todo mundo entender a questão do intestino, que ele não é um órgão apenas, vamos assim dizer, escritor, na verdade, ele rege o corpo, porque eu falo assim, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente come, o que a gente digere, o que a gente absorve. Às vezes você come bem, mas você não sabe nem mastigar. Começa desde a boca. Exatamente. Isso então aí. você não sabe nem mastigar. Cuidados com o dente, tudo mais. Tudo. Aí vai absorver o quê? Né? Então, assim, hoje o que a gente vê, voltando à questão da tela, as pessoas estão comendo e não tem a história de você estar em família, a maioria. Você vai num restaurante, está todo mundo às vezes na mesma mesa, mas todo mundo lendo alguma coisa no celular. Antigamente você estava na mesa, aí depois começou na mesa com televisão.
Agora na mesa, com o celular. Exatamente. E o que isso impacta? Não tem senso de saciedade, não tem senso de sentir o sabor, Perceber a perceber textura do alimento, né? Eu falo assim, é só engoliu. Sim. É uma briga minha interna. É o em casa. correr rápido também, é o comer rápido. Sim. Porque tem que trabalhar, tem que fazer outra coisa, não tem tempo. É uma vai. bola de neve. E o que a gente vê hoje? Cada vez mais crianças, né? Eu tenho um pacientinho com doença de Crohn, que não é de Três Lagoas, ele é meu pacientinho em São Paulo, com 8 anos. Então, quer dizer, tem um cunho genético, porém, a história do que vai se acontecendo, ela vem do gatilho emocional, Vem da epigenética de vem novo, da epigenética. Por quê? É muito mais fácil você carregar um pacotinho de bolacha do que você carregar uma banana que vai amassar e vai sujar a mochila. Entendeu? Então, quer dizer, o estilo de vida que a gente vai levando, o nível de estresse, o nível de escolhas alimentares, né? Então, o que a gente fala é descascar mais de desembalamentos, é ir pra feira do que ir pro supermercado, né? Assim, eu falo assim, a maioria, ninguém dosa alumínio. O quanto a gente está intoxicado de alumínio, você entendeu? Por quê? A água que a gente toma tem alumínio, as caixinhas da Tetra Pak tem alumínio, a panela que a gente também foi criada e cresceu tem alumínio. Então, assim, o que está impactando? E por que o nosso corpo não consegue detoxificar? Porque não tem nutriente. Então, a hora que começar a entender tudo isso e olhar a integralidade do paciente, do corpo, da fisiologia disso, as coisas começam a mudar. Depressão, eu acho que foi titularizada como a doença do século, né? Sim. A depressão, não quer dizer... A pessoa com depressão, a primeira coisa que você tem que tratar é o intestino. Sim. Senão você tem que ter nutrição, Sim, né? Exatamente. Porque a pessoa com depressão, ela não consegue mandar a serotonina que todo mundo acha que vem a hormônio do bem-estar no cérebro. Não, ela é produzida no intestino. Mas se esse ambiente tiver que todos nós somos desbióticos, né? Mas tiver muito tóxico, o que vai acontecer? Vai desviar para outra via metabólica. Então, quer dizer, o que vai acontecendo com esse organismo? Porque antigamente a gente falava, né? Os infartos eram 50 anos. Hoje os estudos já levam aos 35. Por quê? Estresse, alimentação ruim, falta de sono, né? Falta do autoconhecimento. É o que eu falo assim, quando o paciente chega lá para mim, eu falo, a primeira coisa, você veio aqui, mas eu não vou, meu foco não é te entregar o emagrecimento ou te entregar aqui, um cardápio calculado. Primeiro que eu não quero nem trabalhar com cardápio mais. Não existe mais isso. Eu quero te entregar autoconhecimento. O que você come que te faz mal? Porque muitas vezes pode dar um falso negativo, um alimento que faz mal num teste, vamos assim dizer. E aquilo gera algumas questões no organismo, sejam azia, má digestão, cutânea, e também uma coisa que se fala muito pouco é a hipersensibilidade tardia. Daquilo que você comeu hoje, mas vai te fazer mal de acordo com o teu biotipo do teu organismo daqui 3, 4 dias. E aí? Tudo isso que você faz, cara, vai inflamando o seu intestino. Inflamar o intestino, a absorção não é legal. Começa lá, a digestão não vai ser legal, a absorção não é legal, a metabolização não é legal, fica sujeito a patógenos que para coisa mais são alérgica, a doença inflamatória. Cara, comprometeu tudo, né? O funcionamento cognitivo, tudo. E a gente fala assim, vai evoluindo, né? Porque uma doença inflamatória já é um gatilho para um câncer. Ou uma doença... A obesidade é um gatilho para... Né? Aí assim, quando você vê, você já está tomando, fala assim, nossa, eu tomo tanto ansiolítico para tantas coisas. E às vezes quando você muda essa chave para a epigenética, olhar para aquilo que está te fazendo mal e coloca as coisas no contexto em geral, você começa a ter saúde. Então, assim, é fácil? Não é, mas é possível. E o comum é todo mundo se sentir mal. É comum não funcionar o intestino 3 dias, em caso das mulheres principalmente. E é comum, eu pego o paciente e falo assim, não, meu intestino é normal, funciona 4 vezes no dia. Eu falo, o que você absorve? Nada. Então, assim, as pessoas não vão imaginando que hoje o corpo vai dando conta, mas daqui 10 anos, essa falta de nutriente que não está sendo absorvida aqui, vai fazer falta lá na frente. E vai comprometendo, né, o funcionamento como um todo. Eu falo que, como psicóloga, por exemplo, a gente não vai ter controle dessa questão macro social, por exemplo, né? Das não questões, é evolução, não tem jeito. Exato, a gente não pode lutar contra, mas eu posso voltar para a minha realidade.
dentro do meu mundo, o que eu consigo fazer, o que eu consigo se dar. adaptar, né? Exato. O ser humano é feito para isso, a adaptação. Então, se isso me traz consequências, me traz prejuízos, eu não preciso brigar com o mundo, porque eu não vou conseguir mudar as coisas mais amplas, mas dentro do meu universo, dentro do universo da minha família, né, eu consigo ter poder, tenho força para mudar. E, de novo, a gente volta assim, na percepção, que eu acho que é uma das coisas que está mais comprometida hoje. As pessoas não se percebem, não entendem os sinais que o organismo traz, não conseguem ter a clareza de entender o quanto uma coisa impacta na outra, né? E aí vai entrar naquele círculo vicioso de, mas é normal, normaliza. À medida que normaliza, eu falo assim, o nosso grande risco é a gente se acostumar. Quando a gente se acostuma, perdeu-se o poder de ação, de agir. Eu dou ao outro o controle sobre algo que me impacta. O corpo precisa dar um choque, às vezes. Exato. Até muitas vezes quando vamos fazer, tipo você está num banho quentinho, cara, no final do banho, joga com o gelado, pá, daquele impacto. É bom pro corpo, pra mente, dá um reset. Tem umas coisas, um choque. Sair da zona de conforto, né? Sim. Desacomodar ali aquilo que está. Isso é importantíssimo. E a falta de organização, né? Eu vejo assim, na prática clínica, meu principal é a falta de organização. As pessoas não conseguem se organizar, não conseguem. É mais fácil comer o fast food, é mais fácil, né? Partir para esse lado. E é mais fácil carregar uma bolsa cheia de remédio do que, de repente, carregar uma lancheira com a fruta, a marmita do almoço, porque não vai conseguir voltar em casa. Então, assim, cada dia mais as pessoas vão como que eu posso dizer, mudando o estilo de vida para o ruim do que tentando se organizar para ter qualidade daquilo Se adaptar. Mas é o famoso comodismo. Eu me Mais fácil. adapto àquilo que todo mundo está fazendo, né? Que todo mundo está nesse ritmo. Então, eu acabo me adaptando, mas eu deixo de perceber que eu tenho poder de influência sobre aquilo que me afeta, né? Porque à medida que a gente está no controle da situação, eu consigo gerenciar. A gente não vai mudar, mas eu gerencio os fatores, inclusive que causam estresse, assim, porque a gente não vai conseguir impedir que as situações adversas cheguem até nós. Mas quando isso acontece, o que eu faço? Eu falo isso direto no meu consultório. Tipo assim, eu tenho problemas, você tem problemas, a Melissa tem problemas. A gente não consigo saber se o meu problema é maior que o seu, se o seu é maior que o meu. Quando a gente está dando problema, o nosso é maior. Sim, o que vai nos mudar é a forma como a gente lida os problemas. Porque a gente aceita o problema e a gente que vai lidar com eles. É isso que é o que realmente molda a pessoa. Tem uma frase bem famosa da psicologia que fala exatamente sobre isso. Não é o que acontece contigo que determina quem você é. É o que você faz com aquilo que acontece com você, né? Então, você pega um limão e faz uma limonada, porque... E dizer sim, né? Porque, na verdade, a gente está sempre no contra, né? Tem um diagnóstico de uma patologia, de uma doença ali, né? Vamos falar aí da doença inflamatória. Eu não quero tratar, eu não quero cuidar disso, eu não quero mudar, né? Então, o não, é o que eu falo assim, o não já bloqueia tudo. A falta de autoaceitação. Se você não tem autoaceitação, você acaba não tendo autoconhecimento. E aí você vai bloqueando todos esses eixos, né? Então, assim, não adianta você só entregar um plano alimentar, você dar um medicamento. O paciente vai só piorando e assolando a patologia. Porque aí sobrevivendo, né? Sobrevivendo. Porque tem coisas paliativas que são feitas, a medicação é necessária, sim, em momentos pontuais, tratamentos, né? Mas o doutor mesmo falou, né? Que a longo prazo, o que sustenta a questão da pessoa se manter saudável são os hábitos, a postura que a pessoa tem, as escolhas que faz. Perfeito, Melissa, as escolhas. É escolhas. Então, quer dizer, o que eu escolhi? Eu escolhi, como diz o Zé falou, eu escolhi passar raiva hoje? Não. Né? Eu resolvi isso pra mim. Eu falo que todo dia eu tenho, assim, agora de prática em todo mundo. Esses dias um amigo falou assim, 11 horas na academia é as bem casadas, né? Não, como diz outro, as bem casadas na academia 9 horas, que não tem o que fazer. Porque, na verdade, o que eu faço hoje? 11 horas da manhã eu quebro meu estresse, porque da hora que eu acordei até 11 horas, então assim,
ou eu tô na academia, ou eu tô na bike pedalando, porque aí eu quebro. Esses dias foi tão engraçado que a gente tava na bike, eu falei pra professora, mais uma música, né? Porque aí eu virou, tá doida? Eu falei, não, preciso passar toda a raiva que eu já passei hoje. Por quê? Eu tenho que quebrar aquilo ali, liberar o hormônio do bem-estar pra do resto do dia, tá bem, porque a gente tem mais coisas pro resto do dia, né? Coincidentemente a gente se depara às vezes na academia às 11 horas, eu também às 11 horas. Mas é engraçado que a gente se adapta, porque assim, eu já tentei todos os horários possíveis de uma academia. Cara, eu fui, acho que 1 ano e meio, quase 2 anos, 5 horas da manhã na academia. Acordava 4 e pouco. Você não aguenta. Aí você vai no consultório, dia a dia estressante, chega lá, acaba o consultório, e você programa para você ir na academia, às vezes daquele cheio, aquele horário da academia do pico, você fica estressado, ou eu tenho que ir para o hospital fazer uma cirurgia, aí eu quebro a academia, isso me deixava mais, sabe, angustiado e me alterava tudo. Então assim, foi ruim para mim. E eu me adaptei hoje no meu dia também em relação às 11 horas. Não tô falando que 11 horas é o melhor horário para você fazer um podcast esporte. Né? Para mim, eu me adaptei às 11 horas. Então eu faço de tudo no dia para 11 horas bater. Eu vou na academia. Depois pega as crianças na escola, depois a gente almoça e o dia começa. É uma nova tarde. Sim, né? isso mesmo. Uma coisa bacana que o doutor falou agora foi essa questão. Pra você funciona às 11 horas, sim, né? Pra mim. Sim. Exato. Então, assim, a gente precisa também ter essa percepção do que cabe na minha vida, né? Porque, eu tenho até as piadinhas, né? Dos horários da academia, né? Quem vai em tal horário, enfim. Mas, assim, o essencial que a gente sabe é ir. Então, dentro daquilo que você consegue organizar no teu dia a dia, vai e faz o seu melhor. Se você tem 15 minutos, vai. Eu falo, faz o porque melhor. Vai te fazer bem. Não é só, a gente tá falando academia que a gente frequenta, mas pode ser outra coisa, pode ser bike, pode ser uma bicicleta, pode ser um futebol, pode ser qualquer outra coisa, tá? Mas o esporte na pessoa é essencial. Para tudo, né? Então, assim, quando você vai vendo a questão das autoimunes em geral, a falta, quando você vai buscando a parte do histórico clínico do paciente, é onde você vai vendo que o nível do estresse, o cortisol é muito alto. E, assim, a gente nem imagina, né? Mas, por exemplo, dentro da nutrição, o que a gente vê hoje? Quantas crianças, né, são crianças mais dóceis ou crianças mais calmas, porque dentro do ventre a criança começa a perceber inclusive o que os pais comem, o que a mãe come. Sim. A partir da 8ª semana de gestação. Então quer dizer, hoje dentro da alimentação a gente sabe o que é doce e o que é sal. A gente não sabe o que é amargo, a gente não sabe o que é cítrico, o que é picante, não é nada, então é doce e sal. Então quer dizer, cada vez mais a gente está se alimentando mais e se nutrindo menos. E quando você vai vendo a questão das doenças autoimunes, você tem que fazer essa retirada de alimentos ruins, porque aí vai dar, né? Vai dar com que você consiga entrar numa remissão. Sim. Porque a remissão, isso não significa que você está curado, mas você vai estar ali fazendo com que o teu corpo esteja bem, né? Aí vai vir um gatilho, pode ser um gatilho alimentar, pode ser um gatilho emocional, pode ser um gatilho de falta de exercício, e aí quando você vê, o corpo vai responder, né? Mas o gatilho emocional sempre é o que eu falo assim, é o que a gente mais percebe, né? E muita coisa está embutido na nossa epigenética daquilo que a gente vai vivenciando ali, né? Sim. Você opera muito Crohn aqui? Crohn? Muita retocolite? Não, muito difícil. Muito difícil. Faz um bom tempo que eu não opero, eu não tenho que operar. E que assim, graças a Deus hoje, né, com as medicações que a gente tem avançado, as infusões, tudo, tem diminuído muito isso, graças a Deus, tá? Mas assim, já pegamos casos graves aqui, tá? Eu mesmo já peguei uns 2, 3 casos graves que infelizmente vieram até a óbito, tá? Eu já vi muita coisa pesada, né? Pesada. E aí eu falei, às vezes, o que eu falo da doença autoimune geralmente é a falta de diagnóstico rápido, né? Sim, porque a pessoa convive com mal-estar. O último que eu lembro realmente é isso. O paciente já chegou ruim, estava bem grave e ele não sabia que tinha. Porque na verdade demora, né? Trata-se como síndrome do intestino irritável, que ainda não é tido como autoimune, mas na verdade eu acredito que esteja, porque este intestino-cérebro não tem como ser diferente em relação com o alimento, não tem como, o corpo está se auto-atacando dentro daquilo ali.
né? Então, assim, o que a gente vê é que as pessoas ainda faltam muita informação. Muita informação. Eu acho que é essa clareza dos sintomas, assim, né? Porque pode ser muita coisa, eu falo, e quando a gente percebe, e de novo, né, voltando para a autopercepção, se eu não tenho consciência de como meu corpo funciona, nem percebo os sinais diferentes que ele manifesta. Então, eu penso que a partir da busca por evidências dos sintomas que determinada doença autoimune traz, acaba direcionando até acelerando talvez um pouquinho mais esse processo do diagnóstico, né? Sim. Porque você já chega com informações, trazendo mais evidências. Lógico que o diagnóstico é clínico, é parte de exames, né? Mas quando eu trago uma informação baseada em evidência, eu acho que também direciona um pouco a percepção do próprio médico. Mas é a história, as pessoas se acostumam com o mal-estar. Se acostumam a ter diarreia, se acostumam a ter azia, se acostumam, então, e não vão buscar o que está me fazendo mal. E vai levando. E vai levando. Medicaçãozinho que ele melhora o sintoma, vai embora. E o medicamento vai piorando e tudo, vai embora, né? vai embora. Quando vem, realmente já tá aquele conjunto de sintomas já bem prejudicado a pessoa. Exatamente. Então, quer dizer, a falta de você ter uma boa digestão, às vezes porque você toma um remedinho para tirar aquela azia, aquilo ali vai impactar muito mais, não hoje, mas daqui 5, 10 anos, que é onde esse intestino está todo muito mais inflamado, todo doente. Então, quer dizer, como que vai funcionar tudo isso, né? Então, assim, o autoconhecimento, a autopercepção do organismo normal é funcionar. É comum não funcionar, né? Então, a gente trazendo para esse eixo, para essa tríade aí em relação a corpo, mente e espírito, você ter o autoconhecimento é muito importante, porque a maioria não tem. Sim. A maioria não tem, né? E a necessidade, né? Puxando pro meu lado agora um pouco da nutrição, hoje nem o alimento entrega pra gente nutriente com qualidade. Sim. Tem estudos da Embrapa de uma cenoura entregava muito mais beta-caroteno, muito mais vitamina A há 10 anos atrás do que hoje, pelo aceleramento do processo do alimento. Então, quer dizer... Porque tem um viés econômico daí, né? Que precisa a produção tudo a preparo da terra, tem tudo isso aí. A produção em grande escala para ser viável financeiramente para o produtor. E aí acelera. Eu tenho um livro que chama Barriga de Trigo, você conhece? Tenho também. E eu lembro da história que conta do trigo, né? Como ele do era, trigo, né? Inicialmente, que a gente consumia, e do trigo que a gente consome hoje. Que ele foi alterado geneticamente para ter ser rentável, né? Para quem produz, mas ele perdeu as características nutricionais que era o que era a essência do alimento, né? E aí vem, né? Hoje em dia, doença celíaca. A doença celíaca. Será que realmente é? Tem intolerância à lactose, ou alergia à lactose. Alergia tudo bem, mas intolerância à lactose. Cara, eu vejo muito outro dia, você fala, eu vim fazer exame de intolerância à lactose. Te faz passar mal? Faz. Eu vi muito exame negativo e o paciente toma leite, mas eu tomo leite, eu como negócio, eu passo mal. Não respeita o sintoma, né? Sim, porque eu acho que é muito mais... Se preocupa com fazer exames. A própria clínica tá falando. E outra, né? O leite hoje, cara, aquela caixinha de alumínio, já foi restaurizado várias vezes, conservante e tudo. Nem sempre, às vezes, é realmente leite da lactose. Pode ser um produto químico que tá ali, que tá fazendo tudo isso nele. Exato. Então, hoje em dia, tá bem complexo. Eu vou ser polêmica agora, né? A conversa é vasta. Muita. Vou pra polêmica. Nós somos os únicos seres vivos que tomam leite de outro ser vivo. De outra espécie. Né? De outra espécie. Então, peraí. Tem alguma coisa errada, né? Não satisfeita, a gente ainda vai lá... ultraprocessa e faz um monte de coisa, derivados, não é? O leite até não me faz falta, mas os derivados... Então, eu também, eu adoro, não sou louca por um queijo, então quer dizer, mas olha aí, olha como que é, né? É complexo isso, mas, né? E as pessoas fala-se muito de lactose, mas a gente não tem enzima digestiva para caseína, né? Que é a proteína. Do leite. E ainda, vamos lá, e o tipo sanguíneo? Tem pessoas que tem mais suco gástrico naturalmente, tem pessoas que também. O O positivo digere qualquer coisa, o A não digere quase que nada. Principalmente a
a caseína e o glúten, né? Então, quando você vai vendo a característica, né, do indivíduo, de cada perfil, você vai respeitando, mas isso daí não é trazido. Mas olha Primeira o coisa que eu trabalho, pergunto é assim, né, tá, o que é? Que você é tipo A, tipo O, tipo AB? Por quê? Porque tem características de digestão. Mas o mapeamento que precisa ser feito para entender tudo isso, né? É Se algo for- muito amplo. Igual do paciente individual, né? Aham. Se você começar a pegar, realmente ver, você tem que começar a pegar desde a época do nascimento. É. Se é parto cesárea, se é Cesárea. parto normal, como é que foi feita a introdução dos alimentos, se teve contato ou não. Isso já dá um Se foi diagnóstico lá na amamentar. frente. Como é que foi a infância, se teve os antibióticos. Eu tenho pacientes que tomaram antibiótico, muitos antibióticos durante a infância, hoje tem diarreia crônica. Hoje tem doença intestinal, tem pacientes que têm urticária. E você vê que teve origem lá atrás. Sim, porque você não conseguiu recompor essa microbiota inata, né? E aí vai aumentando o tipo de patologia, né? Então, assim, a gente não é o que a gente come, mas a gente é o que a gente absorve. E a escolha daquilo que você vai comer e absorver e prestar atenção nos seus sinais e sintomas é fato, né? Então, é o que eu falo assim, a hora que você vai vendo, a minha anamnese é toda assim, até a primeira coisa, eu falo do que é, qual foi o tipo de parto, quanto tempo foi não, teve um paciente uma vez que falou assim, não, mas eu não sei, tem que perguntar pra minha mãe, às vezes a pessoa nem sabe. Sim. Eu falei, ele, o que influencia? Eu vim aqui pra fazer uma bioimpedância, pesar e pra você me dar um cardápio. Eu falei, bom, eu não trabalho dessa forma, né? Eu trabalho pra entender quais são todos os seus sinais, porque às vezes uma labirintite tá totalmente ligado com o que você não tá digerindo e tá mandando isso pro seu cérebro e tá te inflamando, Sim, né? isso mesmo. Aí a hora que eu falo pra eles, ó, tudo que termina em it é inflamação, tá? A hora que você mudar e você entender qual é o gatilho que você tem que tirar dessa inflamação, aí a coisa vai ser diferente, porque aí você vai respeitar teu corpo e eles começam a se recompor. Talvez a gente vai ter sempre que dar um suporte para ele, com uma enzima digestiva, com um aporte de vitamina e mineral, porque até pela falta do alimento entregar pra gente, ou pela correria, eu falo assim, suplemento é cereja do bolo. Não adianta eu também dar uma linda fórmula se você também não faz a base para ter receptor, né? Então assim, quando a gente vai olhando isso e você vai fazendo com que o paciente entenda, ele vai se autoconhecendo. Então ele fala, nossa, eu entendi aquilo, eu deixei de comer isso e percebi melhora. E também tem o paciente que tem a questão, e a gente tem que respeitar muito a questão do cunho afetivo, a memória afetiva, O socioeconômico. né? Exatamente, porque assim, tem gente que fala assim, olha, eu como tal alimento, isso me remete à minha avó, me remete... Então, quer dizer, essa questão afetiva do alimento tem que ser respeitada, mas é o que eu falo, isso daí é prêmio, né? Isso é prêmio. Faz bonitinho que não vai te fazer mal. Mas se a gente fosse comer igual a avó comia, não ia ter problema, né? Exato. Igual a avó preparava, por exemplo, né? Isso mesmo. É uma linha toda que a gente perdeu aí no meio do caminho, e hoje comer um bolo da avó não é mais o bolo da avó, né? Exatamente, assim, a questão das luzes mesmo, né? Você vê, a gente cada dia dorme mais tarde, acorda no mesmo horário, mais cedo. A gente tem o dia e a noite, mas a gente descansa cada vez menos. E tem o pico do GH, onde você realmente vai entrar no sono profundo, onde você vai descansar. Você não consegue respeitar isso, né? As telas que ligam diretamente o cérebro, que vai impactar. É o que a gente fala assim, de qualquer jeito eu durmo. Tá, você pode apagar porque você tá cansado, mas você não tem a qualidade do sono profundo. Um sono reparador, eu falo, né? Como que você acorda. Sim. Não é quanto você dormiu, é como você acorda. Isso acontece. Por quê? Eu dormi 8 horas, como com você qualidade. Acordou? Eu acordei. Como foi o seu sono? Você acordou várias vezes à noite? Isso. Foi direto, foi profundo, foi superficial? Qual o horário que você jantou? Porque ao invés de você descansar, você vai digerir. Aí parece que passou um trator no outro dia, você fala assim, eu dormi mais um monte, mas não foi. Porque às vezes as pessoas não respeitam a digestão para dormir. Não, isso é verdade. Eu vou até com a sua experiência própria. A questão de lá, de uns 4 ou 5 anos atrás, eu passei por um estresse muito grande, numa coisa que eu dei numa etapa da minha vida. Cara, não dormia, não comia direito, meu cortisol subiu, minha prolactina subiu. Eu tive que fazer até ressonância da pituitária, tive que fazer. Eu tive alopécia, do nada eu tive uma alopécia, uma bola aqui.
até eu entender que era uma parte emocional que estava afetando em mim, Sim. cara, eu fiquei totalmente Comprometido. Aí comecei a entender, comecei a ver o negócio, também as situações foram melhorando. Sim, porque é um Eu senti estado, melhor, né? tá? Mas é punk. É punk. O que você sentia assim? A gente não pode dissociar, né? Sim. Nada, nenhuma. Você falou da anamnese, por exemplo, né, que você faz. Uma das primeiras perguntas que eu faço na minha anamnese é como é a sua alimentação e quantas horas você dorme, porque o sono e a alimentação, assim, nenhuma pessoa, nenhuma cognição vai funcionar bem se não tiver nutrida. Exatamente. Né? Se a pessoa é a base, não dormiu, não alimentou esse cérebro, como não descansou, como que ele vai funcionar adequadamente? Daí aparecem, né, as questões do neurodesenvolvimento, o TDAH, o TDA. Eu falo, gente, mas antes vamos ter um olhar mais específico. Da onde que vem esse histórico, Isso, né? e entender um pouco. Porque existe tudo muito de cunho genético. Sim. Porém, a genética não é destino. Você vai dando os gatilhos para a sua genética ficar ruim. E quando você não respeita essa questão do teu organismo, você começa a ter. Eu falo muito assim, a pessoa até ela ficar diabética, ela tem resistência insulínica há 10 anos. Só que ninguém pediu, ninguém olhou a curva glicêmica, ninguém olhou uma curva de insulina, ninguém olhou como que esse corpo estava funcionando. Então, quer dizer, tá diabético do nada? Não. Ela surgiu do além? Não. 10 anos atrás, ela já veio... Ela estava no organismo lá, na genéticazinha lá quietinha. Se você não mexesse com ela fica lá e não vai desenvolver. Mas durante todo esse tempo, não foi olhado. Foi abusando, até que ela aparece. O nosso comportamento, ele ameniza ou potencializa as questões genéticas. Sim, com certeza. Porque nós somos, óbvio que é inegável, né, que a gente traz um histórico genético. Mas, assim, os meus hábitos, as minhas escolhas podem potencializar ou amenizar esses impactos, sim, né, exatamente. na nossa vida. E, de novo, a gente volta para o comportamento, para as escolhas, né, que... E fazem toda a trazer diferença. isso no consultório e falar e passar isso para o paciente é o que é mais difícil, porque a pessoa chega no seu, ela quer uma solução rápida, é a palavra, rápida, né? Quer emagrecer 5 quilos no mês, fala que tá no lugar errado. Primeira coisa que eu não trabalho dessa forma. Ainda vou conseguir chegar porque é um conforto para entregar um paciente uma dieta calculada, porque eles querem calculado, porque na verdade a minha ideia é ensinar a comer e se autoconhecer, entendeu? É mostrar que aquilo ali, eu falo assim, o paciente, o meu marido quer morrer comigo, né? Que às vezes a gente fala, os outros falam assim, eu passei com a sua mulher e ela falou que eu não posso comer pão. Aí vai te quebrar. Eu falo assim, a partir do momento que ele tá aqui dentro do consultório e ele tem uma autoimune, você entendeu? Não vai comer pão. A ideia não é, eu preciso conscientizar onde vai, mas a gente precisa reestruturar. Não é que ele nunca mais vai comer, mas a gente vai reestruturar esse tecido, a gente vai reestruturar essa autoimunidade, a gente vai levantar níveis de vitamina, tudo, pro dia que ele comer um pão não ser um gatilho alimentar, o ponto dele entrar numa crise. Né, de fazer uma crise. E aí a coisa acontece de forma natural. Isso mesmo, você tira a alimentação, depois tem você tempo, vai até melhora, aí devagarzinho você vai reintroduzindo tal, e também por quantidades, até você vendo até onde o corpo dele suportar ou não essa intolerância ou essa alergia que seja. E é fácil? Claro que não. Até pela cultura. Sim. Hoje eu atendi uma nordestina, muito engraçado, porque eles têm o hábito de comer raiz no café da manhã, enquanto a gente come pão. Entendeu? Então, assim, é muito interessante como que a gente é adaptável. E as pessoas não conseguem adaptar porque eu não consigo comer outra coisa, porque eu não quero, porque eu não quero tentar. Então, quando você traz isso, eu achei assim tão lindo a hora que ela foi me passando os alimentos dela, e assim, ela tem um CA de intestino, ela é ostomizada, tudo, então quer dizer, a hora que você vai vendo, ela falou assim, olha, mas tem algumas coisas que eu não consigo ficar sem. Eu falei, então tá bom, mas vamos tentar até a gente passar essa fase da químio, até a gente melhorar isso, né? Pra gente poder, ela falou assim, não, vamos tentar. Mas assim, ela já tinha uma alimentação, entre aspas, muito melhor. Quando você vê assim, no sentido de comer, eles comem a batata doce no café da manhã com carne seca, a tapioca, então assim, a gente não combina com a gente, né? Se eu fosse te ouvindo agora, eu fiz um caminho de volta, gente, na minha infância,
era de comer assim, o café da manhã, ovo, basicamente. Isso, né, há alguns anos atrás. Né? Vamos voltar, né, Há Jô, alguns agora. anos atrás. Mas eu lembro assim, minha mãe fazia omelete com repolho no café da manhã. Olha só. Coisa assim, italiano, né? Comia assim, salame que eles mesmos produziam, meu pai, meu Sem nono aditivo produzia. químico, né? Exato, era carne que eu ajudava lá a moer e colocar, né? Fazer o salame. Era queijo que era produzido da vaquinha que tinha lá, que ela comia o pasto que era plantado. A vaca raiz, A né? vaca Igual raiz. O ovo era da galinha feliz, Exato, né? da galinha feliz, ótimo, né? Porque no supermercado você acha, né? Ovos de galinha feliz já, né? Já, tem. verdade. Eu lembro assim, ó, a mãe fazia molho de tomate com cebola pra A gente minha comer no mãe café fazia. da manhã. Minha mãe fazia o Gente, hambúrguer eu da tenho gente. O ketchup. Minha Eu mãe fazia. sinto até hoje o sabor, assim, desse alimento. E eu brinco Memória com a minha afetiva. Memória mãe. afetiva. isso Eu mesmo. brinco com a minha mãe, assim, ó, que, né, minha família de agricultores morava na roça e a gente tinha o desejo de sair daquela realidade. Eu, em especial, né, não, tem que estudar, fiz 2 graduações e eu falo, mãe, hoje a gente paga para ter o que a gente tinha de graça lá, sem a qualidade que tinha. Sim. Hoje eu tenho dinheiro em razão da profissão. Se tivesse ficado lá quietinho, tava saudável, Não, tendo, tranquilo, né? Menos estresse, E né? essas Não envelhece, escolhas, não tem processo oxidativo. exatamente. Hoje você paga caro para passar dias num hotel fazenda, né? É. Por quê? Para viver coisas que estão mais relacionadas à natureza. Isso mesmo. E que remete àquilo que faz bem, né? E te dá uma paz, né? Te dá, Às vezes te dá uma exatamente. Mas a paz. humanidade funciona assim, Energia. né? Tem uns Sim. picos. Energia. Eu adoro estudar com os meus filhos, eles nem gostam mais, né? A Joana já faz tempo que eu não estudo mais, porque eu nem dou conta mais no ensino médio, já não dou conta eu de não dou estudar. conta de muita coisa já. Mas, assim, quando a gente começa hoje com mais maturidade olhar para as questões históricas, né? Estudando com o João Luiz mesmo, você começa a entender que a humanidade funciona muito assim, né? Tem uns picos, assim, vai, de repente chega num ponto Que tem que que retomar. começa a ter que retroceder e retomar. E, assim, eu penso que a consciência que está se desenvolvendo dessas novas gerações, assim, ela vai ter um caminho melhor, assim. Apesar das coisas estarem meio bagunçadas, né? Quem for ter a coragem de fazer as escolhas certas vai conseguir rever. A gente vive numa contramão ainda, né, Zé? A gente nesse olhar aí mais integral, a gente acaba tendo uma contramão aí de trazer isso, até porque o paciente não tá pronto, ele não quer, ele quer o imediatismo, né? Mas a gente tem que plantar a semente, Sim. né? E é Trazer. possível. Essa outro- medicina integrativa está vindo, eu acho, com uma certa força e eu acho que realmente vai ter uma certa conscientização da população inteira sobre isso. Não tem como um profissional só conseguir tratar uma pessoa em si. É um conjunto mesmo. Não tem como. Não se trabalha sozinho. Não se trabalha sozinho. Não se trabalha sozinho, porque na verdade eu vou conseguir direcionar ali essa parte do alimento, mas a parte do medicamento nas crises eu tenho que trabalhar junto com você e eu tenho que precisar do suporte aqui da psicologia, da autoanálise, do autoconhecimento, porque senão, quer dizer, a pessoa vai sempre sair do nada e chegar a lugar nenhum, porque se ela não se autoconhece para entender qual é o alimento que faz mal, o que faz ela entrar em crise, que vai parar no hospital ou não. Então, quer dizer, quanta coisa a gente tem que trabalhar. E hoje ainda é raro a gente conseguir, né, trabalhar nessa tríade aí de uma equipe multidisciplinar. E é isso daí que traz o resultado para o paciente, né? Sim, com Essa- certeza. Você fala da tríade e eu uso todo dia a tríade, que é a tríade comportamental. A emoção gera um pensamento e o pensamento gera um comportamento. Então, se eu sou uma pessoa que não estou emocionalmente equilibrada, meus pensamentos estão disfuncionais, né? Não são organizados e automaticamente o meu comportamento vai ser aquilo que é mais fácil, que é mais rápido, que todo mundo está fazendo. E eu falo assim sempre, é difícil fazer esse caminho inverso que a gente está falando, mas é possível, gente, né? E quando a pessoa se permite, os benefícios são tão grandes que ela passa a querer envolver outras pessoas. Não, vamos lá que deu certo, né? É o que eu falo, quando chega alguma criança pra mim, não adianta envolver, querer que a criança vai comer saudável e todo o restante tá lá. Falar, você tá de dieta. Não, entendeu? Ou a família muda, todo mundo, ou a coisa não funciona. Sim, não faz muito tempo. Olha, foi uma mãe no meu consultório com uma criança. Doutor, eu vim aqui pro senhor
falar para ela que não pode tomar refrigerante. Ele toma refrigerante todo o dia inteiro. O dia inteiro ele toma refrigerante. Eu falei, é o dia inteiro. Você deixa o dia inteiro o café da manhã, almoço, janta, o dia inteiro o café da manhã. Nossa, poxa, que idade ele tem, mãe? Olha, tem 14 anos. Nossa, ele já trabalha, já tem o dinheiro dele para comprar isso, né? Ela, oi? Mãe, eu não tenho que conversar com ele, eu tenho que conversar com a senhora. Ele só toma refrigerante porque a senhora põe, né? A senhora compra. Se ele toma, porque tem. E alguém traz. Porque o pai dele gosta. Então, assim, não tem como eu poder ajudar se vocês não começam a se ajudar. Não tem como. É hábito, né? Hábito. Se você não muda o hábito e só muda hábito por amor, na verdade, né? Então, ou quer pela dizer, dor. Ou pela dor, exatamente. É mais pela dor, na verdade, né? Mas refazendo a fala, é mais pela dor. Sim. Mas assim, você por amar seu filho que não tá bem, você consegue fazer, né? Então assim, a rotina vai te levar a isso. Mas ele quer que uma criança, um guri de 14 anos se tenha consciência, se todo mundo tá tomando? Sim. Quer dizer, então assim, é a história, né? A gente precisa realmente entregar o nosso conhecimento para poder fazer a diferença na vida do paciente, né? Mas depende só deles, né? E aí eu falo muito isso. Eu só tenho sucesso com o paciente se o paciente tem sucesso. Se ele não tem sucesso, se ele não consegue, ou porque ele desistiu, ou porque foi difícil, ou porque eu não consegui acessá-lo emocionalmente, aí eu não tenho sucesso. Eu sei que eu entreguei meu trabalho. Não estou falando que eu não entreguei aquilo que eu me predispus. Porém, eu só consigo vibrar a hora que eu vejo. Então, assim, trabalhando com os ostomizados, que é aquela coisa daquele incômodo, da bolsinha, tudo, né? Você conseguir fazer com que eles ganhem um pouquinho de peso, que eles tenham uma melhora de energia, né? E eu trabalho com os ostomizados pelo SER, pelo SUS. Então, quer dizer, é muito mais difícil do que do consultório. E não é gratificante você chega o paciente voltando e falar que melhorou, que se sente melhor, que é muito bom. Eu ganho dia. Tem dia que eu chego lá em casa e falo assim pro Vart, olha, eu ganhei, bom. exatamente. É bom demais, porque aí você fala assim, uau. É o que eu ia falar, assim, né? Que é difícil, mas é possível. É possível. Né? É custoso para você mudar uma ideia, um hábito, uma família toda, né? Então, é o que eu falo assim, tudo você vai com jeito, com tato, porque assim, a comida é uma questão afetiva também, mas é cultural, e às vezes é aquilo dentro do que a realidade socioeconômica pode, mas você consegue melhorar muita coisa quando as pessoas estão prontas, elas estão dispostas, né? É isso aí. Querem deixar alguma mensagem final, alguma coisa? Fiquem à vontade. Que papo gostoso. Eu falo assim, a gente vai para todos os lados. Eu diria necessário, né, Melissa? Você disse, usou gostoso, eu falo necessário, assim, que eu acho que esse propósito, né? Sim. De levar informação que automaticamente está associada à qualidade de vida é necessário, porque a gente não pode mais pensar na sociedade, nos indivíduos, de maneira individualizada, assim, em cada área, né? A gente está aqui em 3 profissionais de áreas distintas que se complementam. Exatamente. Áreas que... Um necessita do outro. Isso exatamente. Realmente. A parte psicológica interfere muito, a má nutrição interfere muito, vem muito paciente traumatizado, não come direito, o trabalho é desgastante, estressante, e vem no consultório com queixas assim, absurdas em relação à distensão abdominal, má digestão lenta, evacuação aleatórias, diarreia, constipação, dores, e aí, sabe, você vê que a pessoa está toda, sabe, transtornada e bagunçada, e você começa a desenhar a pessoa, ver uma para o lado para o outro, e realmente afetou um trauma de infância, de um pai, de uma mãe. Você vai lá, uma pessoa que trabalha no campo, eles trabalham o dia inteiro lá, tipo assim, eles não têm o que fazer, a empresa leva a comida para lá, então eles têm que comer aquilo. Sim, não tem o que fazer, exatamente. Entendeu? Só que o interessante é que às vezes, tipo assim, aquela comida realmente pode ser boa, balanceada pelo nutricionista, só que aquela pessoa teve um trauma na infância ou uma alergia sobre aquele tipo de alimento que vai afetando. Cara, eu espero que um dia a gente consiga tentar passar realmente para as pessoas, tá?
tentar a consciência de tentar fazer uma alimentação mais saudável, ou tentar procurar uma alimentação mais saudável, tentar ir para um esporte, uma atividade física que centralize a cabeça, o pensamento, uma boa, sabe? Para poder tentar evitar. Igual eu falo com muitos pacientes meus, eu sou médico, tá? Eu receito remédio, tá? Só que eu não gosto de tomar remédio. Eu não gosto de remédio. Sim. Então, quanto menos remédio meu paciente tomar, para mim é melhor. Sim. E eu falo isso para os meus pacientes. E eu falo assim, você pode ver que às vezes minhas receitas é um ou outro remédiozinho e pronto, acabou. Eu não passo milhões de remédios, eu não sou assim, nunca fui assim e não vou ser assim. Eu falo para o paciente, não existe só medicina, existe um complemento todo. Exatamente, tem que ser, né? Porque aí a gente vai se entregando realmente o que o paciente busca, que é a saúde. Porque quando ele chega, ele já está sem a saúde. Não chega ninguém ali pra mim, pra você, porque assim, eu vim ver se eu tô bom no estômago, né? Não é? Ou eu quero... Não. Ele vem porque já tá tudo bagunçado. Exatamente. E é isso que a gente tem que plantar, né? A história de você andar antecipado, né? Ter esse autocuidado, não esperar a doença acontecer. Cheguem, aconteçam, né? Eu busquei... Trabalhar meus preventivamente. filhos são muito saudáveis. Mas eu busquei uma profissional para auxiliar eles, a Melissa, para ajudar a organizar ainda melhor a vida deles no sentido assim de funcionalidade. Eu não estou pensando no agora, mas eu quero que eles tenham hábitos que sejam contínuos, duradouros e constantes, né? No mundo disfuncional que a gente vive, né? Então eu sempre deixo, né, quando eu faço... Às vezes eu faço algumas reuniões, algumas palestras, eu deixo sempre essa pergunta, como você quer estar daqui 10 anos? Né? Pra meninada, a gente tem que falar como você quer estar daqui 20 anos, né? 30 anos, porque na verdade aquilo que você planta hoje é o que você vai colher lá, né? São as metas para você conseguir. Exatamente. Gente, obrigado, foi muito bom. Muito bom, obrigado. Valeu pelo convite. Estou satisfeitíssimo aqui. Fica à vontade de me chamar de novo, estou sempre à disposição. Lá na clínica, fica à vontade também. Parcerias sempre acontecem. Com certeza. Tá? E a gente tinha conversado aí. A gente está seguindo nova linha aí lá na clínica também e devagarzinho a gente vai encaminhando. Com certeza. Obrigada também pela troca, né? Eu acho que isso entre nós é muito rico e fortalece ainda mais assim, as crenças que a gente traz em relação à nossa linguagem, mesmo sem ter sido planejada, ensaiada, é muito comum, né? Então isso fortalece que a gente está no caminho certo. E eu acho que essa iniciativa sua, Melissa, de estar levando isso para mais pessoas é muito nobre, né? Parabéns. Parabéns, porque você está saindo lá do teu consultório, que é 1 para 1 lá, e abrangendo esse conhecimento para um número muito maior de pessoas, né? É uma coisa que me incomodava, que eu falava, a gente não pode ficar só no 1 para 1, né? A gente tem que começar a trazer num coletivo essa importância. Esse é o saber usar com inteligência emocional a tecnologia e a facilidade que a gente tem hoje de comunicação mesmo, né? Então, parabéns pela iniciativa, obrigada pelo convite mais uma vez, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada a vocês, gente, muito bom. Obrigado. Joia.